os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto, do éfode e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com cinto de obra do artista do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, e assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. E sagrarás, ou consagrarás Arão e a seus filhos. Versículo de número 20. E degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e o sangue do carneiro sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos, com ele, para que sejam santificados. E as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos, com ele. Eu digo amém por esta palavra. Página 6 da sua apostila, quem tem a mesma, lá no finalzinho. O sacerdócio. Número 1. Ocupavam-se de servir a Deus os sacerdotes, e os levitas de servir aos sacerdotes. Então, nesta noite, nós estaremos estudando sobre o ofício sacerdotal. E vamos estudar sobre a origem deste serviço sacerdotal incorporado à tribo de Levi. Quem era Levi? E que função esta tribo tinha no tabernáculo? Os sacerdotes se ocupavam de servir a Deus e os levitas de servir aos sacerdotes. Número 2. Eles precisavam ser parentes dos sumos sacerdotes e vestirem-se adornadamente, com muita beleza, com muita formosura. Número 3, página 7. Eles eram constituídos em favor dos homens. 4. Eles foram lavados e depois ungidos. 5. Eles sacrificavam o bezerro da consagração. 6. Sacrificavam a ovelha, que representava Cristo, o licitante. Não tem uma apostila aí sobrando, não? Para dar para o irmão Carlos? Página 7, irmão Carlos. As vestes sacerdotais, as roupas sagradas, apontavam para a justiça de Cristo. Apocalipse 19, 8. A túnica, as sobrepeles. 3, a estola sacerdotal. 4, o peitoral. 5, o cinto. 6, a mitra. 7, os calções de linho. Isto tudo era a indumentária sacerdotal, peça por peça. Hoje nós não vamos nos ater a essas peças, essas vestimentas, essas roupas. Vamos deixar, se Deus permitir, para a próxima aula. Mas vamos saber aqui a origem deste ofício santo chamado sacerdotal. Dê um toque aí, meu filho. Ah, está aqui. Está congelado? Pronto, passou. Na última aula, nós falamos sobre o óleo da unção. 3 classes de pessoas recebiam
o óleo da unção. Primeiro rei, sacerdote e profeta. Porque o pecado ainda perdurava na terra. E o Espírito Santo de Deus não pode se aproximar do pecado. Mas o Senhor Deus precisava usar pessoas na sua obra, para que o nome dele fosse conhecido na terra. Então Deus abre um parênteses e manda Moisés confeccionar este óleo, chamado óleo santo, através do azeite da oliveira, da canela e do cálamo. E ele fez este óleo chamado óleo da santa unção, que vinha sobre 3 classes de pessoas: rei, sacerdote e profeta. E geralmente, quando era ungido com aquele azeite, o Espírito Santo se apossava daquela pessoa, e a partir daquela possessão divina, a Bíblia diz mais de uma vez que o coração da pessoa era mudado em um outro homem, que foi o caso do rei Saul. Amém, irmãos? Mas quando o Senhor Jesus Cristo derramou sangue na cruz do Calvário, então esta porta foi escancarada. Hoje não somente rei, sacerdote e profeta têm acesso a essa unção. Hoje esta unção está à mercê, está sendo oferecida graciosamente, pela graça do Pai, a todo ser humano que confessa Cristo como Salvador, que crer no seu coração que Ele morreu, ressuscitou e está reinando no céu, para a glória, para a eternidade, sempre eternamente. Amém. Então, hoje, até uma irmã me perguntou: pastor, eu vim de uma igreja que era tanto óleo, tanto azeite, era azeite para cá, azeite para lá. Isso é heresia. Isso é fanatismo. Hoje ninguém precisa ungir chave de carro, ungir parede de apartamento, ungir vestimenta, não. Hoje a unção já não é por representação. No passado o azeite representava o Espírito Santo. Hoje nós não vivemos de amuletos, de simbologia. Nós não precisamos de objetos para injetar fé no nosso coração. Hoje nós temos a manifestação maciça do Espírito de Deus operando em cada vida, em cada coração. Amém, amados? Foi aí que Jesus disse. Lembra que essa profecia de Isaías se cumpriu no dia de sábado, numa sinagoga, quando Jesus subiu no púlpito e o ministro entregou o livro para ele ler. E ele foi ler justamente aquilo ali, Isaías 61, aí Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou, ou seja, me ungiu com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e aos cegos, recuperação da vista, e também para proclamar o ano da graça do Salvador. Então já não tem mais o óleo, e sim o próprio Espírito Santo ungindo as pessoas. E eu tenho certeza que esse óleo, que é o Espírito de Deus, está em cada vida aqui nesta casa, está em cada alma, em cada coração. Amém, amados? 1 João 2:20, não precisa ler, porque está ali a referência bíblica. O apóstolo João escreveu o seguinte: mas vocês, ou vós, tende a unção do santo, e não é necessário que ninguém vos ensine. Isso quer dizer, essa unção, que é o Espírito Santo, nos ensina todas as coisas. É inadmissível que um cristão que diz que tem a presença de Deus, a graça de Deus, se deixe ser levado por qualquer motivação lá fora, qualquer heresia, qualquer ensinamento que não tem nenhuma harmonia, correlação com o ensinamento da palavra de Deus. Então vocês não precisam que ninguém vos ensine lá fora, porque vocês têm a unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então essa unção está no pastor, está no porteiro, está no jovem, está no adolescente. Esta unção é para todos. Todos aqui receberam esta unção, receberam a presença do Espírito Santo. Vamos estudar agora o sacerdócio levítico. Quem era Levi?
Levi era um dos filhos de Jacó. Lembre-se que Jacó teve 12 filhos, e Levi era um desses. E foi Levi escolhido, ou seja, a sua tribo, para exercer o ofício sacerdotal na casa de Israel. Se haviam 12 tribos, por que Deus não escolheu a tribo de Judá, de onde viria o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo? Por que Ele não escolheu da tribo de Gade, da tribo de Dan, da tribo de Naftali, da tribo de Asquelon, de Efraim, de Manassés, de Ruben? Porque não escolheu o sacerdócio dos Rubenitas, de onde saiu o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul? Mas por que da tribo de Levi? Será que Levi era mais santo do que as demais tribos? Sim ou não? Sim ou não? Não. Levi era tão perturbado que quando Jacó estava para morrer, Jacó, na unção do Espírito de Deus, estendeu a mão sobre os seus filhos e foi abençoando um após um. E todas as bênçãos que da mão de Jacó iriam se cumprir na vida daquela tribo. E a bênção que caiu para Levi não chegou a ser uma maldição, mas chegou a ser uma perturbação, chegou a ser uma correção. Aqui no Goiás você chama um coquinho, né? Um coquinho, um cascudo que Jacó deu. Por quê? Quando a família de Jacó estava em trânsito, procurando um lugar certo para estabelecer sua tenda, eles passaram em Siquém. E uma das filhas de Jacó saiu para passear. E os homens daquela cidade, os homens malignos, se apossaram daquela jovem e a forçaram, quer dizer, abusaram dela. Ela voltou para casa arrasada, humilhada. E todo mundo ficou calado. Mas Simeão e Levi tomou as dores. Pegou a espada e foi para a cidade e matou todo mundo que encontrava pela frente, para vingar a vergonha e a humilhação que eles fizeram com a sua irmã. Vocês estão entendendo isso? Aí o que foi que aconteceu? Jacó, quando soube daquela história, ele ficou morrendo de medo. Arrumou as malas para partir com a sua família, dizendo: pronto, essa cidade vai acabar com a minha família. E cadê as promessas que o Senhor Deus fez para mim através do pai Abraão? E tudo isso por causa da loucura de Simeão e de Levi. Aí quando Jacó foi abençoar Levi, ao invés de ser uma bênção, foi uma correção. Foi uma disciplina sobre a vida dele, dizendo que ele seria espalhado na terra, não teria tanto sossego, tanta paz como os demais, e ainda levou o nome de agressivo, de coração malvado. Mas por que Deus escolhe Levi para representar o seu altar? Para intermediar entre a humanidade e a santidade de Deus. Se ele tinha uma natureza malvada, agressiva, vingativa, colérica, e por que Deus escolhe ele? Então, vamos ver o que é que acontece lá na frente. É daí que nós aprendemos, queridos irmãos, que o nosso Deus é o Deus de segundas oportunidades. Diga, o nosso Deus é o Deus de segundas oportunidades. Ninguém fique triste, arrasado, porque não deu certo, porque falhou, ou porque cometeu alguma coisa, que isso está arrasando com a sua vida espiritual, com a sua vida emocional. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. E foi o caso de Levi. Levi recebe uma segunda oportunidade. Satanás, ele tem 2 títulos. É o único ser com 2 títulos. Primeiro, ele é chamado de Satanás, que quer dizer tentador. E esse mesmo ser recebe um outro título chamado de diabo. Uma vez ele tenta o homem caindo na tentação, agora esse mesmo ser tentador se apresenta como diabo, que quer dizer acusador.
Por isso que em Apocalipse está escrito que ele é o acusador dos nossos irmãos. Amém? Vocês estão entendendo isso? Foi o caso de Martim Lutero. Um dia Martim Lutero, o grande reformador protestante da Alemanha, diz a sua autobiografia que ele estava orando e jejuando. Ele estava com aquele trabalho da interpretação da Bíblia, dos originais, grego e hebraico, para a língua alemã. E diz que em pleno jejum e oração, ele disse que Satanás, o diabo, lhe apareceu. Apareceu literalmente. E começou a acusá-lo. E disse: Lutero, para com essa história, Lutero, de pregar o evangelho. Tu és um derrotado, tu és um miserável pecador. Tu és um perdido, Lutero. Acaba com essa história de traduzir a Bíblia para a tua língua. Tu está perdendo teu tempo, tu não vai morar no céu, tu não vai ser salvo, porque tu és um terrível pecador. Ó, Lutero, você não lembra que tal dia e tal hora você cometeu tal pecado? Você não lembra, Lutero, que tal dia e tal hora você falou isso e foi pecado? Você não lembra que tal dia e tal hora você pensou dessa maneira? Aí trouxe uma lista bem grande, só de delitos, de fraqueza e de pecado de Martim Lutero. E diz a sua autobiografia, e quando Lutero pegou aquela lista na mão, de tanta falha, de tanta fraqueza, de tanto pecado, aí Lutero disse: é verdade, diabo. Tudo isso eu fiz na minha vida, tudo isso eu cometi, tudo isso eu errei, mas embaixo você se esqueceu de escrever uma coisa, e eu vou escrever para você. Esse pecado eu fiz, esse eu também realizei, esse aqui eu cometi, mas aqui embaixo eu assino dizendo: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, já me purificou de todo o pecado. Você pode levantar a mão e glorificar a Jesus por isso? Então todos nós estamos aqui por causa da misericórdia do Salvador e das suas infinitas oportunidades na nossa vida. Quem concorda com essa palavra? Foi o que aconteceu com Levi. Levi recebe uma oportunidade. E quando isto aconteceu? Vamos pedir para alguém ler Êxodo 32, versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Isto. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele Moisés, todos os filhos de e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um seu irmão, e cada um seu amigo, e cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isto para ele vos dá hoje a bênção. Agora, que Deus é esse? Como é que Deus manda matar parte do seu próprio povo? Porque eles zombaram de Deus. Moisés saiu para o monte para buscar o Senhor, 40 dias no monte, e Moisés se demorou. E como Moisés demorava lá em cima, uma parte do povo chegou para Arão, que era o vice de Moisés, e disse: olha, pastor Moisés está demorando, e a gente está aqui à mercê de tudo, e o que é que a gente vai fazer da vida? Vamos fazer um novo Deus para nos socorrer. Aí as mulheres começaram a dar seus colares de ouro, suas pulseiras de ouro, seus pendentes de ouro, e eles derreteram todo aquele ouro e fizeram o quê? Fizeram uma imagem de escultura, um bezerro de ouro.
E ainda disseram assim: esse é o Deus que vos tirou da mão de Faraó no Egito. Aí eu pergunto: tinha razão de Deus ficar indignado ou não? Se ele mesmo disse: a minha glória eu não dou a outro. E Paulo diz que Deus não se deixa escarnecer, porque Deus é amor, mas ele é também fogo consumidor. Aí quando Moisés vem da conferência com Deus, Deus diz: desce, Moisés, depressa, que o teu povo tem pecado contra mim. E quando Moisés vem descendo com as 2 pedras, as tábuas da lei, os 10 mandamentos nas mãos, escuta um barulho de festa, um verdadeiro carnaval. Povo dançando, pulando, cantando, gritando, mas não era já de adoração ao Senhor. Era prestando um culto e de idolatria ao bezerro de ouro. E foi que Moisés se aproxima, reclama com Arão, quebra as 2 pedras, e indignado pergunta: quem é da parte do Senhor, passe para o meu lado. Nenhuma tribo, irmãos. Todas as 12 tribos eram do Senhor, sim ou não? Todas eram povo de Deus, sim ou não? Mas nenhuma se manifestou. Vocês leram comigo aqui ou não? Somente a tribo de Levi. Toda a tribo veio para junto de Moisés. E disseram: nós estamos com o Senhor Jeová, para o que der o que vier. Aí Moisés diz: pega a espada e passe na casa dos idólatras, que fizeram uma abominação dessa, e trocaram a santidade, que trocaram o amor do nosso Deus, o cuidado do nosso Deus, o poder do nosso Deus, por um bezerro de ouro que não representa nada. Aí os levitas saíram nas casas, matando os idólatras, limpando todo o povo da idolatria, e a partir daquele momento, Deus consagra, estabelece a tribo de Levi para exercer o seu sacerdócio no tabernáculo. Amém, irmãos? Vamos ler aqui Números, capítulo de número 3. Mas antes de Números capítulo 3, eu quero abrir um parêntese aqui, para vocês verem a natureza de Deus. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Mas a graça, que é a expansão, a manifestação do amor de Deus para com os pecadores, não dá direito ninguém de abusar da misericórdia de Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Porque alguém diz assim: ah, mas aquilo ali foi no passado, foi no tempo da lei, hoje nós estamos na graça. Então, porque a gente está na graça, a gente sai do culto e vai tomar cachaça, a gente sai do culto e vai fumar, a gente sai do culto e vai para a balada, a gente sai do culto e vai pecar, porque nós estamos na graça. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: não confundam. A lei é lei, a graça é graça, mas a graça não nos dá direito à libertinagem espiritual, que quer dizer, cometer o pecado voluntariamente. Estão entendendo isso ou não? Lembre-se que aqui o povo pecou, irritou a Deus e Deus mandou matar, sim ou não? Na igreja primitiva, funcionava da mesma coisa, do mesmo jeito. Observe aí esta referência bíblica, 2 Coríntios capítulo 5, de 1 a 7. 1 Coríntios capítulo 5, de 1 a 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Deixa eu ler aqui e vocês me acompanham. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Paulo escrevendo: geralmente, diga geralmente, só essa palavra, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual,
que nem ainda entre os gregos, entre os romanos, que eram extremamente sensuais, pecadores, pôde se encontrar como que alguém dentro da igreja que abuse da sua própria madrasta, que abuse da mulher de seu. Versículo 2. E vocês ainda estão inchados, com raiva, quando eu venho doutrinar a igreja. Ele está dizendo assim, e vocês estão inchados. E nem ao menos vocês ficaram tristes por causa deste pecado, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que estou longe, estou ausente no corpo, mas eu estou presente aí na igreja, no Espírito, orando por vocês, intercedendo por vocês, mandando carta de orientação para vocês. Em Espírito, eu estou aí na igreja presente. E já determinei, como se estivesse no púlpito da igreja, que o tal que praticou este ato, abusando da mulher do seu próprio pai, a sua madrasta, versículo 4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vocês e ao meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 5, seja entregue para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia da misericórdia, na vinda do Senhor Jesus. Aí eu pergunto a você, a coisa é séria ou não é? É sério ou não é? Paulo diz, esse pecador que está aí dentro da igreja, se prostituindo, fazendo coisas erradas, que seja entregue a Satanás, para que a carne dele morra, mas seu espírito seja salvo pela misericórdia de Deus. Aí vê só, eu não posso falar nada no púlpito da igreja que alguém só falta infartar. Aí vocês acham que eu vou deixar essa praga chamada lesbianismo, que é coisa nojenta, irmão. Você chega no shopping center ou em qualquer lugar, no ônibus, está uma moça beijando a boca de outra moça, uma mulher velha agarrada com outra mulher velha. Vocês acham que eu vou deixar isso dentro da igreja? Sim ou não? Eu vou deixar homem com homem aqui dentro da igreja? Sim ou não? Eu vou deixar a pessoa na igreja, tomando cerveja, tomando cachaça. Olha, se eu permitir isso aqui, Deus vai cobrar a alma deles da minha mão. Ou não? Vai ou não vai? Aí eu não entendo. Se a gente corrige uma ovelha, qualquer coisinha, eu vou sair da igreja com a minha família. Saia, meu amado. Eu estou cansado de dizer, a Brenda está ali em cima, a Lívia está ali em cima, eu assino a carta e abençoo em nome de Jesus. Mas eu não quero que você perca seu tempo aqui, no pecado, se afundando de cabeça e tudo para o inferno e pensando que está agradando a Deus. Que as pessoas querem uma igreja, irmãos, que pode fazer tudo, camuflado, escondido, e aqui dentro dando glória a Deus. E Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para ensinar o Evangelho. Ninguém aqui é perfeito. O mais imperfeito pode ser até eu. Mas a gente vai se esforçando para agradar ao Senhor. E agradando ao Senhor, o Senhor vai abençoar a tua família, a minha família. O Senhor vai dar vitória para nossas vidas. Quem crê nessa palavra, levante a mão e glorifique ao Senhor. As igrejas estão detonadas, as igrejas estão frias, as igrejas estão acabadas, porque o pecado está reinando dentro das igrejas, irmãos. As igrejas se esvaziando, porque o Espírito Santo não se manifesta, não opera. Aí Paulo diz, esse pecador, inveterado, que não se converte, que não abre sua alma para Jesus perdoar e operar, que seja entregue a... Vai eu falar isso no púlpito? Eu vou ter que sair. Não sei qual foi o pregador, falou, não sei o que, os quintos do inferno. Pronto. Alguém ignorou. E Paulo diz, não, vá para o quinto do inferno não. Vá logo no braço do Satanás.
E aí? Irmãos, a lei ficou, a graça chegou, mas o Deus Santo continua santo, o diabo continua sujo, e quem quiser ser feliz e abençoado nesta vida, tem que aprender a adorar esse Deus como Ele é santo. Você pode aplaudir a Ele nesta noite e glorificar Jesus? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E não adianta estar me ameaçando que vai sair da igreja. Sai, Deus manda dobro, em dobro. Você é bom, Jesus manda melhor. Nem eu sou insubstituível. No dia que eu sair daqui, Jesus pode mandar um melhor do que eu, já que eu mesmo não me sinto que sou melhor em nada. Mas a obra do Senhor não para. Amém, amados? A obra do Senhor não para. E o Senhor está perguntando através de Moisés: quem é do Senhor, passa para o meu lado. Não fique lá fora com esse que tem uma língua grande, abrindo a boca, falando o que não deve, não, porque se dá mal. Fique aqui dentro do arraial, dentro do tabernáculo, dentro do santuário, porque aqui é o lugar da bênção, que Deus vai operar e vai abençoar o teu viver. Quem crê no poder desta palavra? Então, alguma dúvida sobre a origem da tribo de Levi? Sim ou não? Alguma dúvida porque eles se tornaram sacerdócio santo dentro do Senhor? Sim ou não? Então, vamos para a frente. Eles eram chamados pelo Senhor, Arão e seus filhos, Eldade, Eleazar, Nadab e Abiú. Eram tirados as suas vestes e diante dos anciãos do povo de Israel, eles eram lavados nesta pia. Nós já estudamos a pia de bronze. Esta água representa a palavra de Deus. Esta água representa o Espírito Santo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu acho que tem só um moço, ele vai lembrar disso. Quando eu recebi posse nesta igreja, eu contei para vocês um sonho. Que um pastor lá no Nordeste, eu estava como aqui no primeiro andar, ali em cima, na parte de cima da igreja, e eu conversava com um obreiro aqui, e de repente eu olhava para baixo, aí vinha um pastor do Nordeste, que é o presidente da convenção da Paraíba e o presidente da igreja em João Pessoa. Ele também é o presidente da UMADEN, União de Ministros do Nordeste, que compreende 9 estados do Nordeste, desde a Bahia até o Maranhão. É um dos homens mais conceituados hoje na Assembleia de Deus no Brasil. E no sonho, ele vinha com uns canos grossos. E eu dizia: olha quem está ali, o pastor José Carlos. Pastor, para que tanto cano assim? E eu ali em cima. E ele dizia: eu estou trazendo cano, porque vai jorrar muita água neste lugar. André lembra disso? Lembra, né? E os primeiros cultos de oração, nós tivemos tema sobre água, tivemos louvor sobre a água, e domingo nós queremos aqui 4 pessoas. 4 pessoas que Deus deu sonho, deu visão sobre água, e eles vão se manifestar, porque Moisés disse: se alguém tiver um sonho em Israel, será levado até o profeta, até os juízes, e falará o sonho. E essas 4 pessoas, pessoas idôneas, pessoas sérias da igreja, tiveram sonhos dentro de 8, 10 dias, de lá para cá. Tudo relacionado à água. E nós vamos deixar para domingo à noite. Amém, amados? Amém. Então veja, irmãos, esta água representa o Espírito Santo. Esta água representa a palavra de Deus. Eles lavavam as mãos e os pés. Pés lavados fala de caminhos santos para ter um encontro com Deus. Mãos